Olá, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, o CELE, a nossa casa, a casa que nos acolhe com muito amor e solidariedade. Eu sou a Cristiane Souza, faço parte do grupo de palestrante desta casa e hoje estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estranha moral. Então, vamos conversar sobre esse tema, vamos refletir um pouco, mais especificamente com vencendo as dificuldades. Esse é o nosso tema. Nós vamos falar hoje um pouco sobre como vencer as dificuldades, por que as dificuldades se apresentam. E para começar essa nossa reflexão, eu gostaria de questioná-los um pouco. Por que será que este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo foi denominado por Allan Kardec como estranha moral? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu acredito que esse nome, então, esse título foi dado por Kardec porque ao ler esse capítulo, acho que nós nos surpreendemos um pouco e questionamos se realmente teria sido Jesus quem disse algumas palavras, como por exemplo, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Nos surpreende um pouco, né? Pensarmos que o Cristo possa ter dito isso, né? Isso nos parece um pouco que antagônico. Uma vez, né, que Cristo, ele é todo amor, Cristo desde sempre foi e é um ser, um ser pacífico, que desde o seu nascimento, durante toda a sua caminhada, nos ensinou a efetivamente a amar o próximo como a nós mesmos, a amar os necessitados, os mais frágeis. E aí daqui a pouco mais essa estranha mensagem, né? Essa fala de Jesus dizendo, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre essa questão da moral estranha, né? Por que a gente estranha essas palavras de Jesus, né? E elas nos parecem antagônicas. Quando na verdade, meus irmãos, elas não são antagônicas. Num primeiro momento elas até podem nos soar estranhas, por nós não entendermos, né? Por nós algumas vezes não compreendermos o que o mestre quis nos dizer. Nós sabemos, né, que Cristo, ele sempre nos ensinou e ele sempre usou as parábolas para nos ensinar, dificultando às vezes um pouco esse entendimento, né? Até porque ele diz, né, quem tiver ouvidos que ouça. Mas então, para a gente poder assim continuar essa reflexão, essa nossa conversa, como é que a gente pode entender então o que o Cristo nos trouxe? Na verdade, quando a gente pensa, né, nessa questão de guerra, né, esta questão de espada, a gente não pode nesse momento buscar o entendimento racional, literal dessa frase. Na verdade, o que o Cristo nos convida, e Ele vai nos convidar, acredito eu, durante toda a nossa encarnação aqui na Terra, toda essa nossa caminhada, essa nossa jornada, é a nós combatermos o bom combate. Ou seja, o que Jesus quer nos dizer, na verdade, né? Que Ele não nos quer inertes, que Ele nos quer, assim, combatendo, lutando. Mas combatendo e lutando contra o quê? Contra as nossas imperfeições, contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, a nossa vaidade, tudo aquilo que nos afasta dele, né? Tudo aquilo que nos afasta de nos tornarmos seres humanos melhores. Então é nesse sentido que às vezes a gente fica um pouco perplexo, confuso com algumas colocações de Jesus. Né? Quando ele também diz que a gente deve abandonar nosso pai, a nossa mãe, todas essas coisas assim, que parecem ser tão contraditórias, né?
que não poderiam ser ditas por Jesus, mas quando ele usa, né, dessas palavras, dessa forma, não podemos nos esquecer que ele está nos ensinando. Nós precisamos aprender a ler nas entrelinhas. E por que é tão importante para nós, né, entendermos essa moral estranha, né, de Jesus? Até para nós mesmos, na nossa vida diária, né? A gente precisa olhar para esse evangelho que foi escrito há tanto tempo, há mais de 2000 anos, né? Quando Jesus passou por aqui, passou por essa terra, por esse planeta. E todo o legado que esse evangelho nos deixou. E o quanto, meus irmãos, esse evangelho ele é atual para nós ainda nos dias de hoje. Por isso que ele é o Consolador, né? E nós estamos vivendo um tempo, um momento onde o ser humano, onde todos nós estamos buscando consolo e conforto diante das dificuldades que nós estamos vivenciando com essa pandemia do Covid-19. Nós todos, né, nós estamos diante de uma crise, né? O mundo está em crise. Mas eu vou dizer para vocês aqui, irmãos, que nós precisamos olhar para esse momento no qual passa a humanidade. Acho que nós aqui, cada um de nós, né? Cada um de nós é diferente, cada um de nós vive uma vida muito diferente. Mas a grande maioria de nós, com certeza, nesse momento, quem pode, claro, né? Está no tratamento para evitar o contágio, ou seja, está no isolamento social. E esse isolamento social, né, dependendo do tempo que você está, eu, por exemplo, estou há mais de 50 dias sem sair de casa. Trabalho o dia todo, mas em casa, né? Falo com as pessoas pelo celular, chamada de vídeo, por e-mail, né? Uma nova forma de trabalho também nós estamos vivendo. E eu ouço muito das pessoas dizendo, ai, que saudade da minha vida normal, que saudade de quando a vida era normal. E aí eu fico ouvindo aquilo, olhando, né? Aí, às vezes dependendo do relacionamento que eu tenho com a pessoa, eu até converso, eu tento aprofundar, tento aprofundar um pouco essa nossa conversa. Mas às vezes só escuto e aí eu aproveito para fazer a minha reflexão. Mundo normal, né? Mas o que é normal? Será que o mundo estava normal? Será que a forma como nós estávamos vivendo é a forma normal? Será que é a forma que Deus quer para nós, efetivamente, para que a gente possa viver? Porque nós não podemos nos esquecer de algo que é extremamente importante aqui. Nós estamos vivendo hoje, porque nós estamos encarnados nesse planeta chamado Terra, uma vida material. Mas nós não somos seres materiais. Ao contrário, nós somos seres espirituais. E quando é que a gente descobre isso, que nós somos verdadeiramente seres espirituais? Quando a gente deixa, né, que as nossas emoções, que aquilo de mais puro, mais bonito que tem dentro de nós, ele possa vir à tona através de gestos de carinho, de generosidade, um abraço, né? Quem não gosta de um abraço? Eu até conheço uma pessoa que não gosta de abraço, mas eu acho que ela só faz de conta que não gosta, porque no final eu acho que ela gosta. Ela só gosta de fazer aquele jeito mais durão, sabe? Mas todos nós gostamos de um abraço. Nós estamos sentindo falta desse abraço, né? Porque essa situação toda que eu trouxe aqui para nós, que ela é muito diferente, né? Pelo menos ela é muito diferente de tudo que eu acho que qualquer um de nós já pensou e já imaginou viver, né? Então, esse momento de dificuldade por qual passa a humanidade, a gente poderia olhar de uma forma diferente para ele. Se você, por acaso, agora está triste, não entendendo por que Deus fez isso, por que Deus não mandou essa situação, se você está passando por um momento ainda mais difícil, sem emprego, sem esperança, com um familiar doente, pare um pouquinho
e tente ter uma visão mais ampla, né? Tente olhar para a mensagem que nos está chegando neste momento. O que Deus quer nos dizer? Por que Ele está permitindo nós estarmos passando por isso? Nós, todos, quem já esteve no CELE, que já ouviu uma palestra por aqui, ou em algum outro centro espírita, já ouviu muitas vezes quando o palestrante diz que a Terra ela está passando por um período de transformação. Quando a Terra está deixando, então, de ser um lugar de expiação e provas e passando, então, para um mundo, né, de regeneração. O que é um mundo de regeneração? É um mundo onde o amor vai imperar. Né? Nós não vamos mais ver algumas mazelas, algumas cenas tristes, algumas coisas que nos deixam deprimidos. Nós vamos passar a viver num mundo bem melhor. Mas para que isso aconteça, para que essa transformação possa ocorrer, é necessário que a gente passe por uma reforma. E a gente pode ver esse momento que nós estamos vivendo como sendo o momento da reforma. Um momento onde todos nós estamos sendo convidados a nos repararmos. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode passar por cima das nossas dificuldades, das nossas vicissitudes? Porque quem é de nós, né, que não tem um pouco de egoísmo, um pouco de orgulho, pouco ou muito, né? Vaidade, todos nós temos. Nós ainda não conseguimos vencer plenamente esses nossos, vou chamar aqui de defeitos, imperfeições, mas nós sabemos que para continuarmos a nossa caminhada, a nossa jornada, nós vamos ter que superar essas dificuldades. Então, sempre que Deus permite que nós estejamos diante de uma dificuldade, é para nós melhorarmos, é para nossa evolução. Porque, meus amigos, se não fosse dessa forma, talvez nós ficássemos estacionados. Por quê? Porque na nossa vida, no nosso dia a dia, e aqui eu convido a todos a fazer uma reflexão, a olhar para a sua vida, para a sua história, e principalmente para dentro de si. E se questionar, como é que eu estava vivendo antes da pandemia, do Covid-19? E como é que eu estou vivendo hoje? Talvez alguns vão pensar, tá bem pior, estou trancada em casa, estou com risco de perder o emprego, se é que eu já não perdi o emprego. Mas um olhar mais amplo, um olhar para a vida como um todo. E o que eu quero dizer aqui com um olhar mais amplo, um olhar para a vida como um todo? Não podemos nos esquecer, meus irmãos, que nós somos seres de passagem por esse planeta. Então nós temos que fazer o melhor proveito dessa encarnação. E eu vejo como este momento pelo qual passa a humanidade uma grande oportunidade de evolução. Não somente uma evolução pessoal, né, onde nós podemos, sim, nesse momento, refletirmos, meditarmos, buscando aquela resposta: quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Qual o meu propósito, né? De que forma que eu posso contribuir para a minha evolução e para a evolução do meu planeta como um todo? Mas também é uma grande oportunidade de evolução coletiva. Que a gente possa, que a gente saiba, que a gente possa efetivamente aprender com tudo isso que nós estamos vivendo. E que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, o exemplo do amor. Porque o mundo não pode voltar a ser como ele era antes. O mundo precisa evoluir. E como é que o mundo vai evoluir? Com cada um de nós evoluindo. E como é que nós evoluímos? Cada um cuidando da sua evolução.
Não é o momento de nós ficarmos apontando dedos um para os outros. É verdade que às vezes a gente se aborrece com algum comentário ou outro. Então aqui uma dica, né? Vamos tentar não ficar tanto, muito, melhor dizendo, né? Nas redes sociais. Vamos aproveitar esse momento para estar com quem nós amamos, com a nossa família. Uma oportunidade para as mães estarem com seus filhos, para os filhos estarem com seus pais. Então, meus irmãos, embora seja um momento de muita dificuldade para a humanidade, perdas, né, de entes queridos, ameaças à vida, à saúde, nós não podemos nos esquecer, não vamos deixar isso passar por nós. Deus está no comando e Ele permitiu que essa dificuldade chegasse até nós. Mas com certeza Ele está conosco, nos amparando e nos dando muita força para que a gente possa passar por tudo isso. E depois que tudo isso passar, porque vai passar, nós com certeza iremos, já estamos, melhor dizendo, construindo um mundo muito melhor para todos. Façamos cada um de nós a nossa parte e oremos muito por todos, mas principalmente pelo nosso planeta Terra, que já nos responde, a natureza já responde com a sua plenitude, com a sua exuberância. As flores, os rios, os mares, o planeta nunca esteve tão saudável, a natureza nunca esteve tão linda. Então, meus irmãos, vamos olhar para o copo cheio. Vamos entender o que efetivamente, neste momento, Deus quer nos dizer. E nós podemos encontrar essas respostas no Evangelho de Jesus. Eu agradeço a todos vocês por terem estado até aqui conosco e desejo a todos, então, muita paz e muita luz. Muito obrigada a todos.